Olá pessoal, nesta segunda parte do vídeo vamos continuar estudando a função afim. Na aula passada vimos alguns conceitos que definem a função, alguns elementos do gráfico, o cálculo do zero da função, da taxa média de variação, e na aula de hoje vamos, a partir de exemplos práticos, fazer o esboço do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, também chamada função afim. Então vamos começar com este primeiro exemplo. Considere a função f de x igual a x menos 2. Esboce esse gráfico. Então, vamos de maneira prática. Então tenho aqui já previamente feito o meu eixo x e y, né, com as marcações aqui de alguns valores de x e de y. Então olha só, o que é que eu tenho que fazer de forma mais simples possível para esboçar o gráfico dessa função. Olha, o gráfico da função, que é uma reta, é muito simples de fazer, porque dados dois pontos nesse plano, vai existir uma única reta que passa por eles. Então, em geral, a gente procura, dado uma lei de formação, a gente procura dois pontos do gráfico. O primeiro é o ponto linear, né, do coeficiente linear, que nós estamos vendo aqui que é x igual a menos 2. Então, certamente, a função ela passa por esse ponto. Então, nós vamos marcar aqui já, ó, y igual a menos 2 é um ponto dessa reta. O outro ponto da reta é o zero da função. O zero da função, nós aprendemos na aula passada que nós calculamos ele igualando-se a função a zero. Então, igualando a função a zero, eu teria x menos 2 igual a zero. Nesse caso, eu tenho x igual a 2. Então, a reta também passa por x igual a 2. Então, venho aqui e marco aqui esse ponto x igual a 2. Então, por esses dois pontos passa uma única reta, que é a reta da função f de x igual a x menos 2. Bom? Agora vamos fazer um segundo exemplo, que é o seguinte. Encontre a equação da reta que tem inclinação menos 2 e que passa pelo ponto ordenado 1, 1. Ou seja, x igual a 1 e y igual a 1. Esboce esse gráfico. Então, vamos aqui no quadro. Primeiro tentar encontrar, né, essa equação, né, essa função. Então, olha só. Toda função do primeiro grau, que rege a equação de uma reta, é do tipo ax mais b. Então, a questão ela já informou que a inclinação dessa reta é menos 2. Ou seja, A é igual a menos 2. Também informou que a reta passa pelo ponto 1 e 1. Ou seja, quando x for igual a 1, a f de x ou y também será igual a 1. Então, substituindo essas informações aqui nessa lei de formação geral da reta, eu vou ter, faço f de x igual a y, que é igual a 1, igual a inclinação da reta, que é o coeficiente angular, é igual a menos 2, o x é o x desse ponto, que é 1, mais, só sobrou aqui a constante b. Então, essa constante b, ela pode ser calculada como 1, menos 2 vezes 1, menos 2, passo para o outro lado com sinal trocado. Então, eu chego à conclusão que b é igual a 2. Agora, sabendo quem é A e sabendo quem é B, nós podemos escrever de forma geral
a lei de formação da função. f de x é igual a menos 2 b igual a 1 mais 2, isso nos leva à conclusão que b é igual a 3. Então, sabendo disso, eu posso escrever de forma... A lei de formação dessa função será a, que é menos 2, vezes x, mais b, que é 3. Então, essa reta tem essa cara aqui, essa função. f de x igual a menos 2x mais 3. Então, pessoal, para fazer o gráfico daquela função, lembrando que a nossa função é f de x igual a menos 2x mais 3. Eu posso fazer a mesma análise que eu fiz no gráfico anterior. Eu posso olhar logo aqui para o meu coeficiente linear, que é igual a 3. Então, desta forma, a reta ela passa aqui em y igual a 3. Também eu posso olhar para o zero da função. Então, igualando essa função a zero, né? Então, o zero da função, como é que eu determino? Igual a função a zero, menos 2x mais 3 igual a zero. E isso vai implicar que x é igual a 3 meios, ou 1,5. Então, em x igual a 3 meios, é também um ponto em que a reta passa. Digamos que seja mais ou menos aqui. Então, a gente pode traçar uma reta entre esses dois pontos, e essa reta corresponde à função estudada. Então, pessoal, aqui vamos encerrar o vídeo desse assunto. Lembrando que ao término deste tópico temos uma lista de exercícios postada no ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, bem como também um fórum onde vocês podem tirar suas dúvidas. Até a próxima aula, onde vamos estudar função quadrática.